Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir qual pergunta você pode fazer durante as suas partidas de xadrez que vão fazer com que você jogue melhor do que 95% dos jogadores. Pode parecer absurdo isso, né? Mas você que vai ver que usando essa simples pergunta durante as suas partidas, você já vai começar a jogar muito melhor do que tá jogando hoje em dia, beleza? Então acompanha aqui comigo que eu vou te mostrar com um exemplo, jogando uma partida aqui do nosso desafio, subindo de 800 até 2.200 de rating no chess.com, e todo lance eu vou fazer essa pergunta durante a partida. Então bora lá, bora começar, que você vai ver na prática como fazer isso e como que você vai já utilizar nos seus jogos também. Eu vou colocar aqui para jogar uma partida no chess.com, uma partida de 10 minutos, então lancei um desafio. Então procurando aqui um adversário, então tô jogando ali na faixa dos 1.200 de rating, fiz aqui o meu primeiro lance, joguei com E4 e eu já vou explicar aqui para você qual a pergunta que você tem que fazer. Sempre que o seu adversário fizer um lance, você vai fazer a simples pergunta: o que o meu adversário quer fazer com esse último lance? Pode parecer muito simples isso que eu tô te explicando aqui, mas a grande maioria dos jogadores não faz essa pergunta. A maioria dos jogadores fica pensando apenas nas próprias ideias. Mas se você criar o hábito de sempre se perguntar primeiro o que o seu adversário quer fazer com o lance dele, você já vai começar a jogar muito melhor, porque você vai entender o que a posição está pedindo, você vai neutralizar as ideias do seu adversário e assim vai ficar muito mais fácil de tomar suas decisões. Bom, então aqui basicamente na abertura, meu adversário jogou com E5, o que ele quer fazer com esse lance? Ele quer dominar o centro e desenvolver as peças dele. É um lance bem natural, ele não tem nenhuma ameaça direta com esse último lance. Então eu vou simplesmente desenvolver a minha peça jogando com o cavalo F3. Ataquei o peão de E5 dele. Bom, agora vamos ver o que meu adversário vai fazer. E eu vou repetir sempre essa mesma pergunta, sempre que meu adversário jogar, antes de pensar no que eu quero fazer, eu vou me perguntar, o que meu adversário quer fazer com esse lance? Bom, meu adversário fez agora o lance bispo C5. É um lance normal, de desenvolvimento. Ele tá atacando F2, mas não criou nenhuma ameaça imediata com esse lance, com o lance bispo C5. E agora eu posso me perguntar, por que não tomar o peão de E5? Será que ele criou alguma armadilha com esse último lance e eu não posso assim tomar esse peão de E5? Você tem que se perguntar esse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, cavalo por E5. O que meu adversário vai fazer depois desse lance que justifique ele ter feito o bispo C5? Dama F6, talvez, ameaçando um cavalo, ameaçando o mate. Bispo por F2, rei por F2, dama F6. Acontece que nenhum desses lances está funcionando. Porque, por exemplo, cavalo E5, dama F6, eu posso jogar D4 defendendo o cavalo e atacando o bispo de C5. Cavalo por E5, se tomar F2, rei F2, dama F6, eu volto meu cavalo para F3. Então, a princípio, eu posso tomar esse peão de E5. Então percebe, o que eu tô fazendo até aqui? Eu tô só me perguntando o que meu adversário quer fazer com o lance dele. E essa simples pergunta, ela é utilizada por todos os grandes mestres, tá? Então, o que um grande mestre ele faz de diferente de um jogador comum? Sempre a galera aqui do canal me pergunta, os alunos do Chessflix, da minha mentoria também, me perguntam o que um grande mestre tem de diferente. E o que acontece? O grande mestre, ele muitas vezes ele consegue fazer melhores perguntas. Ele faz as perguntas corretas durante a partida, né? Então, uma dessas perguntas corretas é justamente o que o meu adversário quer fazer com o último lance dele. Então, aqui ele jogou D5. O que ele está querendo fazer com esse último lance? Bom, se eu tomar o peão de E5, ele quer tomar de dama, atacando assim o meu cavalo de E5. Bom, eu posso voltar o meu cavalo e aparentemente tá tudo bem. Essa é uma opção, já e tomar D5 já é um lance. E não parece que ele tem qualquer tipo de compensação. Outro lance que eu tenho também é D4, atacando o bispo de C5. Só que aí eu me pergunto, antes de fazer o lance, eu me pergunto, o que meu adversário vai fazer depois de jogar D4? Né? Então D4, ele vai puxar o bispo, e agora eu posso tomar em D5, é uma versão melhor da variante. Então vou jogar agora com D4. Eu tô gastando bastante tempo aqui na abertura, mas é justamente para te explicar a forma de pensar, porque você entendendo a forma de pensar, você consegue usar isso nas suas partidas também.
Bom, agora ele jogou bispo B6, ele simplesmente defendeu o bispo. Eu tenho que me perguntar sempre, né, se ele tem alguma ameaça com o último lance dele. Com esse lance ele não tem nenhuma ameaça. Então, vou tomar o peão de D5. O que ele vai fazer? Ele vai tomar de dama em D5, senão ele tá com um peão a menos. 2 peões a menos, na verdade. Bom, e agora, né? Vamos ver o que meu adversário vai fazer. Pode ser que ele tome de dama em D5. É um lance. Ó, dama toma D5. O que meu adversário ameaçou com esse lance? Ele ameaçou tomar o peão de D4. Eu posso jogar bispo C4 atacando a dama dele, ameaçando F7? Aí eu tenho que pensar, bom, ele pode jogar dama por G2 ou até mesmo dama E4 cheque. Então sempre eu tenho que ir pensando nesses lances do meu adversário. Se eu jogar bispo C4, dama por G2, bispo por F7, ré F8. Dá a impressão que eu estou entrando em complicações um pouco desnecessárias aqui na posição. Então, talvez seja mais interessante defender esse peão de D4 primeiro. Por exemplo, se eu jogar bispo E3 agora, eu defendo o peão de D4, ele não tem nenhuma ameaça imediata, e eu posso jogar cavalo C3, ganhando um tempo em cima da dama dele. Jogou F6, de novo, né? O que ele quer com esse lance? Aqui é bem simples, ele quer ameaçar o meu cavalo, ele tá ameaçando tomar o meu cavalo de E5. De novo, se eu jogar bispo C4, ele joga dama por G2, tá atacando a minha torre. Parece uma posição boa já, mas eu tô com duas peças atacadas. Então, vamos primeiro jogar cavalo C3, ganhando um tempo em cima da dama, que faz todo sentido, ganhar tempos nas peças do adversário. Eu tenho um peão a mais já, agora ganho mais esse tempo. E a posição começa a ficar difícil para ele. Porque como que ele vai defender as ameaças de bispo C4 e dama H5 ao mesmo tempo? Ele jogou dama D8, eu sempre pergunto se ele ameaçou algo com isso. Ele não criou nenhuma ameaça, ele só continua com aquela ameaça de E5, de tomar em E5. E olha como que o lance do seu adversário diz muito sobre o que você tem que fazer na posição. O lance F6, ele enfraqueceu muito o rei do adversário, ele enfraqueceu bastante essa diagonal, a diagonal E8, H5. Então, muitas vezes, o lance do seu adversário, ele já vai dizer para você qual é o seu plano. Então, o que mudou na posição com o último lance? Então, esse tipo de pergunta que deve ser feito. E agora, eu posso jogar, por exemplo, dama H5 cheque, já explorando essa fraqueza que surgiu na posição do adversário. Se ele jogar G6, eu tenho o cavalo toma G6, ele não pode tomar que tá caindo a torre de H8. E bom, se ele mexer o rei, eu posso jogar dama F7 e ele vai levar mate já nos próximos lances. Ele jogou G6, eu vou jogar cavalo toma G6. Ele tem a opção de... Bom, ele não tem muitas opções, na verdade. Ele tem que tomar em G6, porque eu tô ameaçando tomar em H8 com cheque. Eu que vou ter a opção, depois de H tomar G6, eu tenho a opção de tomar a torre ou tomar em G6. Ele achou um outro lance. Olha só, ele jogou bispo G4, atacando a minha dama de H5. De novo, vamos perguntar o que ele tá querendo fazer com isso. Dama por G4, ele quer tomar agora em G6. Então ele tá fazendo esse lance para desviar a minha dama e assim poder tomar o cavalo em G6 sem cair a torre de H8. Ok, tá, tudo bem, eu vou tomar em G4, porque quando ele tomar em G6, eu posso tomar de dama em G6, com cheque. E eu já tenho o bispo C4 chegando, por exemplo. Agora eu tenho um ataque decisivo já na posição. A questão é se eu dou um cheque primeiro, em F5, ou se eu jogo o bispo C4 direto também. Eu começo a ter algumas opções, a questão é mais definir com qual lance eu vou conseguir arrematar mais rápido a posição. Além disso, eu tenho um dama G7 cheque, que tem aí o seu interesse, que dama G7 cavalo E7, tá caindo em F6. Bom, eu vou jogar aqui com o bispo C4 primeiro, vamos desenvolver esse bispo, porque agora começa a ter alguns temas de mate já com dama F7 ou até mesmo dama F5. E esse rei do meu adversário no centro, esse rei em D7, ele não vai sobreviver muito tempo. Então percebe como que ele ficou perdido rápido na posição e eu tô usando um simples conceito que é perguntar o que meu adversário ele tá querendo fazer. E isso, eu tô enfrentando aqui um adversário de 1200 de rate, mas você vai utilizar independente do seu nível, tá? Então se você tá enfrentando um grande mestre ou se você tá enfrentando um jogador de 1000 de rating, a forma de pensar é a mesma. Você sempre vai se perguntar:
que meu adversário quer com esse último lance? Aqui meu adversário tá querendo entregar uma peça mesmo. Ele tá querendo entregar a torre ou o cavalo, né? Então ele tá se esforçando pra entregar as peças. E eu vou acabar tomando essas peças dele mesmo. Eu vou jogar aqui bispo toma H6. Então não tem nenhuma ameaça concreta com isso. Mas acabou a partida agora. Bom, vamos fazer uma revisão rápida do que aconteceu por aqui. Então, fazendo a revisão aqui no chess.com, ele dá aqui 86,7 precisão, 53,1 para o meu adversário. Vamos ver o que aconteceu na partida fazendo essa revisão. Mas percebe que essa pergunta que eu fiz aqui é uma pergunta simples, ela já foi me dando ideias do que fazer durante o meu jogo. Bom, ele entregou um peão, cavalo por E5, jogou D5 depois, aí D4 ganhando tempo, dama toma bispo E3, tudo normal até aqui os lances das brancas, só que o preto ele já entregou um peão, já tem um peão a mais e ainda tem a iniciativa, o desenvolvimento também. Veio o dama H5 cheque, G6 cavalo G6, bispo G4, dama G4. E não sei onde que meu adversário acha que poderia ter jogado mais preciso, talvez por aqui, né? Por aqui talvez ele acha que poderia ter jogado mais preciso, né? Que ele poderia dar uma precisão maior. Mas tá muito ganho de qualquer forma. Tem 8 pontos de vantagem. Joguei bispo C4, tomou em H6 e aí ele já abandonou a partida. Bom, experimenta fazer isso nas suas partidas, utiliza essa pergunta, sempre que o seu adversário jogar, pergunta o que ele quer fazer com esse lance, o que esse lance mudou na posição, que muitas vezes o lance do seu adversário vai dizer o que você tem que fazer, beleza? Bom, e antes de encerrar aqui, se você ainda não baixou o meu e-book, os 5 passos para jogar a abertura como um grande mestre de xadrez, eu vou deixar o link aqui na descrição, ele é totalmente gratuito e eu tenho certeza que você vai conseguir aprender bastante sobre aberturas e isso já vai potencializar aí o seu jogo, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui, eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.